Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar o capítulo 20 de Biologia, que fala sobre a biodiversidade brasileira. Olha, o nosso país, ele é bem extenso, né? Ele tem muitas áreas importantes, mundialmente falando, com relação à quantidade de espécies. Cerca de 20% de toda a variedade de espécies de seres vivos do mundo é brasileira. Está aqui no nosso país, sendo muitas delas endêmicas, ou seja, que nós só encontramos aqui no nosso país. O que é um bioma? Né? Segundo o IBGE, que é o nosso sistema, né, que a gente assegura todas as condições que nós temos aí com relação à baixa populacional, a taxa de natalidade, mortalidade, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fala que bioma é o conjunto da vida vegetal e animal que está numa vegetação, né, que vai ser identificada. A gente olha e fala, olha, essa vegetação, esse animal, ele é típico dessa região, com aquelas condições do solo, com aquelas condições climáticas que estão ali há muito tempo nesse tipo de condição e sofrendo os mesmos processos de formação, resultando nessa diversidade de flora e fauna própria. Então, quando a gente fala de bioma, a gente já sabe que ali, durante muitos e muitos anos, foi formado, foi constituído aquele ecossistema com aquelas características próprias, né? Ele sofreu adaptações climáticas, geológicas, e todas essas espécies são bem adaptadas para esse tipo de bioma. E nós falaremos sobre os nossos principais biomas, como a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal. São os principais biomas brasileiros. Começando pela Amazônia. A Amazônia, o que a gente chama de floresta amazônica, é a floresta tropical úmida. Ela ocupa uma boa parcela do nosso território sul-americano e a maior parte da sua concentração está aqui no Brasil. Ela é considerada a maior floresta tropical pluvial do planeta. Tem um clima quente e tem uma grande quantidade de chuvas durante todo o ano. Essa grande quantidade de chuvas, ela é resultado do quê? Toda essa vegetação dessa floresta, ela transpira bastante, que a gente chama de evapotranspiração, que vai formar várias camadas de massas de vapor de água, que a gente chama de rios voadores. E essas massas de vapor de água, esses rios voadores, eles vão sendo levados através das correntes atmosféricas para outros locais também. E há também uma elevada taxa de decomposição da serrapilheira. O que é a serrapilheira? É os restos de animais e vegetais mortos que estão em vários estágios de vegetação que ficam acima do solo. E essa decomposição é importante justamente para deixar que o solo fique mais nutrido, né? Que fique com mais nutrientes, porque ele por si só ele não é um solo muito rico em nutrientes, mas aí a questão dessa decomposição da serrapilheira é importante. Então, esses nutrientes podem ser absorvidos pela vegetação da floresta e aí continua todo o ciclo do carbono, né, desses compostos na natureza, nesse ambiente. Essa floresta possui várias árvores frutíferas, várias árvores de grande porte, como o cedro, o açaizeiro, jatobá, a seringueira, a castanheira do Pará, além de algumas plantas que a gente chama de plantas epífitas, que são aquelas que ficam escoradas em outras, em busca aí do sol e da água quando chove. Porque se ficar no solo não consegue nem fazer fotossíntese. Então as bromélias e orquídeas, elas são epífitas, elas ficam escoradas em outros vegetais maiores. Recobrindo a parte de áreas alagadas pelas chuvas, a gente pode encontrar aí Vitória Régia também, que é uma planta, né, aquática. A seringueira também é uma planta que tem um destaque por conta do seu valor econômico, que se extrai o látex, né, da sua seiva para produzir a borracha. E existem várias espécies de plantas que têm valor farmacêutico, né, valor medicinal, e outros vegetais aí que estão relacionados à alimentação. Então é uma floresta riquíssima em flora e fauna também. Então a gente encontra na parte de animais, muitas espécies de aves, muitas espécies de primatas, né, vários tipos de macacos, roedores, sapos, muitos insetos, lagartos e vários peixes de água doce, como o pirarucu, o tucunaré e o pacu, que são endêmicos dessa região.
Várias espécies, tanto vegetal e animal, estão ameaçadas justamente por conta da degradação que a floresta amazônica vem sofrendo devido ao desmatamento e queimadas. E, inclusive, se tem também a preocupação de proteger, né, os povos indígenas que habitam nessa floresta, porque eles também protegem a floresta, né, e acabam auxiliando diversas questões do reconhecimento das espécies, daquelas espécies vegetais que podem ser usadas como medicinal, e sem contar que os indígenas dependem da floresta para tirar o seu sustento, né? Então é uma floresta extremamente importante. Então a gente tem aí diversas frutas, diversas espécies de peixes para alimentação, né? Os rios aqui, a Vitória Régia, podemos ver aqui a onça pintada, diversas árvores, as aves, né, as araras que a gente encontra lá, e os indígenas também. O bioma do Cerrado, ele fica principalmente na região centro-oeste do nosso país. Ele ocupa cerca de 22% do território do nosso país também. Ele é conhecido como a savana brasileira. Tem um clima seco e quente e tem uma alternância entre um verão muito chuvoso e um inverno bem seco. Na época de seca, no Cerrado acontecem as queimadas naturais. É assim, as queimadas naturais é um evento benéfico para o Cerrado, porque algumas espécies elas já estão extremamente adaptadas a ressurgir com as cinzas desse produto da queimada por conta de deixar o solo mais produtivo. E outras sementes de alguns vegetais ali também acabam germinando com o calor, né? Então isso é bom. O problema é não confundir com as queimadas causadas pelo ser humano, porque a queimada intencional, a queimada criminosa, ela provoca diversos danos ambientais, não dando tempo da vegetação e dos animais se recuperarem. Então tem uma linha bem tênue aí nessas queimadas que acontecem no Cerrado. A queimada natural, por conta do clima seco, ok. Agora, devido à atividade humana, não é legal. A vegetação do Cerrado, né, ela tem algumas características típicas devido a essas condições climáticas dessa região. Eles têm troncos com a casca grossa, que impede a desidratação e acaba protegendo esse vegetal do fogo quando acontece a queimada. Os galhos são retorcidos, né, por conta de um solo um pouco mais ácido. As folhas são coriáceas. O que é uma folha coriácea? É uma folha que parece um couro. Lembra couro? Elas são espessas e consistentes que evitam a desidratação excessiva do vegetal. As suas raízes são profundas para que elas possam acessar o lençol freático nos períodos de seca, sem chuva, para conseguir água. E as sementes, elas são induzidas aí a germinar conforme o calor. Então, são espécies bem adaptadas, com essas adaptações bem interessantes. Com relação à biodiversidade que nós encontramos no Cerrado, que é a savana brasileira, é uma biodiversidade incrível. Quando a gente olha assim, parece que não, mas dentre as savanas que a gente encontra no mundo, o Cerrado brasileiro é bem rico em biodiversidade. Então, existe uma quantidade superior a 11 mil espécies de plantas desse bioma e a fauna também é bem biodiversa. Na flora, a gente destaca o ipê amarelo e o pequizeiro. E a fauna, a gente encontra o lobo-guará, seriema e o tamanduá também como espécies bem adaptadas para essa região. Então, algumas da vegetação aí do Cerrado, né? A gente encontra outras espécies também de vegetações que a gente pode ver resquícios de outros tipos de biomas também. A caatinga, esse outro bioma, é encontrado principalmente na região nordeste do Brasil, ocupa aproximadamente 11% do nosso território, tem esse clima semiárido com pouca chuva, então o índice de pluviométrico é bem baixo, né? E com um período de seca bem prolongado. Então é ali que a gente encontra vegetações também que são adaptadas a não desidratarem. Então, quando não tem chuva, que a gente chama de estiagem, a vegetação perde suas folhas, que a gente chama de vegetação caducifólia. São aquelas que perdem suas folhas justamente para não transpirarem, né? Isso é muito importante para que elas não desidratem. A vegetação ela volta a ficar verde quando a chuva acontece. Aí sim ela retorna aí as suas folhas. Existem outros tipos de adaptações dos vegetais da caatinga, além da perda de folha. Por exemplo, existem as folhas que a gente chama de xerófilas, né? Essas adaptações xeromórficas
são o número reduzido de folhas, justamente para que ela não transpire, ou as folhas são transformadas em espinhos, como os cactos, para que ela não perca água para o ambiente. As folhas possuem uma cutícula espessa, com uma camada de cera que faz com que ela não perca também água para o ambiente. Outra adaptação para esse ambiente seco. Uma grande quantidade de parênquima aquífero. Parênquima é um tecido vegetal de armazenamento de substâncias. Então ele armazena água em grande quantidade também para garantir que o vegetal ele sobreviva. E as raízes também desses vegetais são profundos para a obtenção de água em locais mais profundos aí do solo devido à falta de chuvas. As plantas que a gente encontra na caatinga, o xique-xique, o mandacaru, né, as cactáceas, e a maioria da fauna dos animais a gente encontra muitos répteis como lagartos, serpentes, jabutis, anfíbios como o sapo cururu e aves como o carcará e a ema. E de mamíferos a gente pode encontrar o tatu-bola e alguns outros roedores também para esse bioma que é a caatinga. A Mata Atlântica, ela é conhecida como bioma que vai margear o nosso litoral. Então, devido a estar no litoral, que é bem o local onde chegaram aí as primeiras caravelas na época do descobrimento, é um bioma que sempre foi desvastado, sempre foi desmatado, sempre foi explorado. Ele apenas hoje, né, tem 15% do nosso território e foi muito devastado, como eu falei, ao longo do passar dos anos aí. O bioma da Mata Atlântica, ele tem agora apenas alguns fragmentos, né, devido a todo esse sofrimento por conta da exploração, e a gente tem apenas 29% desse bioma com a sua mata original, e o resto, né, de resquícios de introdução de outras espécies que o homem vai colocando. Cerca de 70% da população brasileira vive em áreas com Mata Atlântica, então a gente vê aí muitas cidades sendo construídas em áreas desse bioma. O clima da Mata Atlântica é quente e úmido, com bastante chuvas em certas épocas do ano, por isso que a sua vegetação é latifoliada, ela tem uma folha larga, justamente para que ela possa transpirar bastante, né, para ela não ficar encharcada. Ele é um bioma muito rico, tem uma grande biodiversidade, um número imenso de espécies endêmicas para esse tipo de bioma. E entre a flora, né, as plantas que se destacam são as epífitas, que são aquelas que ficam escoradas em outras, e várias árvores com flores e frutos, como o pau-brasil, jequitibá, a embaúba, o cedro e a peroba. Já a fauna também tem bastante diversidade, a gente encontra muitos anfíbios, vários répteis, aves e mamíferos como o gambá, vários macaquinhos, a onça-pintado, beija-flor, tucano, jacaré do papo amarelo, falsa coral, né, que é aquela serpente, e a rã de vidro. Então a gente tem uma grande diversidade de fauna na Mata Atlântica. Devido à sua proximidade com o mar, a Mata Atlântica ela se encontra com outros ecossistemas da costa, como o manguezal, dunas, né, que são locais onde tem aí as dunas, e as restingas, que também são outros tipos de biomas brasileiros. Pampa. O Pampa é um outro bioma que ele também é conhecido como Campos Sulinos ou Pampas Sulinos. Se localiza no sul do nosso país, principalmente no Rio Grande do Sul, e apenas cerca de 2% do nosso território é ocupado por esse tipo de bioma. A flora, né, do Pampa, ela geralmente é ocupada por grama, por gramíneas de pequeno porte, poucos arbustos, né, árvores bem pequenininhas e árvores assim também baixas. Então a gente vê a característica mesmo de um campo mesmo, parece um campo quando a gente olha, então a gente já sabe qual bioma que é. A fauna desse local, a gente encontra anfíbios perto de rios, como o sapinho de barriga vermelha. Das aves a gente encontra o quero-quero e o joão de barro. Dos répteis, algumas serpentes, e mamíferos, o furão, o gato do pampa, o veado campeiro e o preá. São alguns animais dessa região. Devido a essas características de ser um campo, é muito utilizado para pecuária, que move a economia do Rio Grande do Sul, e porém agride, né? A gente sabe que esse campo
descoberto e muito utilizado como pasto provoca a erosão do solo, né? Sem contar com o avanço aí da pecuária também, todas as questões de intensificação de efeito estufa por conta do metano do sistema digestivo dos bovinos. E o Pantanal, que é o outro bioma brasileiro importantíssimo, ele é uma área de transição entre o Cerrado brasileiro e a região amazônica. Fica lá nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e ocupa cerca de quase 2% do território brasileiro. Durante o verão, chove bastante e enche os rios e fica uma área bem alagada. Essa vegetação do Pantanal ela está adaptada a essas enchentes, a esses alagamentos, e é composta por muitas plantas aquáticas, gramíneas, pequenos arbustos e árvores um pouco maiores, mas são bem adaptadas a esse tipo de encharcamento. Os animais encontrados no Pantanal também são diversos. A gente tem o destaque para a onça-pintada, a anta, que é o maior mamífero aqui do Brasil, a sucuri, os jacarés e o cervo do Pantanal. A gente tem uma enorme diversidade de aves no Pantanal, que destaca-se, né, que é a ave de destaque do Pantanal, que é o tuiuiu, que é aquela ave que tem a perna bem longa, né, justamente por conta dessas regiões alagadas, para ela não molhar suas penas e não afundar. Existem cerca de 260 para mais espécies de peixes por conta desses locais que ficam alagadiços, com destaque aí para o peixe pintado, para o dourado e a piranha. Então, toda essa área, em épocas de chuvas intensas, alagam. Todos esses redondinhos aqui também formam aí pequenas lagoas no período que chove bastante. Depois, alguns secam e outros permanecem aí e vários peixes, várias espécies aqui também vão habitar nesses locais. É um ecossistema bem interessante, porém vem sendo desmatado, né? Vem sendo com o avanço da pecuária, né? É um local bem usado para turismo, porém a gente vê, né, as queimadas acontecendo para o avanço da pecuária e do garimpo. O garimpo acaba poluindo os rios por conta do mercúrio, sem contar a caça e a pesca excessiva, né, que acabam deixando alguns animais em risco de extinção também. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida sobre os nossos biomas e a biodiversidade, escreve para Pro. Um beijo!